Então, eu tive um tempo que eu fiquei acamada, tudo, fui operada e o médico vinha em casa. Minha médica vinha na minha casa me atender. Foi bom, me ajudou bastante, porque eu não conseguia ir lá no posto. Eu gostei muito. Eu carrego a ideia do Mais Médicos desde quando eu estava lá na faculdade de medicina. Aquilo que são os objetivos do Mais Médicos, que por um lado, a gente poder atender milhões de brasileiros que não tinham acesso ao atendimento básico na saúde, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, seja no sertão do país, seja nas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, ou mesmo na periferia das grandes cidades, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Salvador. Só quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar. Só na tristeza e na dor alguém pode entender que a dor tem de acabar, e assim somente quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar, e tudo fica só. Só na tristeza e na dor alguém pode entender que a dor tem de acabar, e assim somente quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar, e tudo fica só. Lá no sertão do Piauí, uma terra muito seca, né, e não tínhamos muita oportunidade. E eu vim para cá. Hoje eu falo realmente para os meus filhos, olha, eu acho que nada me derruba mesmo, porque o sertanejo, ele está sempre lutando, né? Ele é forte, de natureza. Ele não tem como ser diferente. Então eu vim para cá, trabalhei em casa de família, fiquei na casa dos meus irmãos. E estudar, eu só tive a oportunidade agora, depois já de algum tempo, né, que eu vim terminar os meus estudos, e é que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar. Minha adolescência inteira, dos 12 até os 18, 19 anos, eu trabalhei com meu pai como ajudante de pedreiro. Começo de 2001, eu estava fazendo, inclusive, trabalhando como ajudante de pedreiro com meus irmãos, fazendo um cimentário lá na igreja do bairro aqui. E aí, às 3 horas da tarde, assim, como a gente estava fazendo o cimentário da igreja, a gente teve que parar porque naquele dia usaram a igreja para fazer a inscrição, porque ia começar o programa de saúde da família nessa UBS, na UBS desse bairro, e teve inscrição para os 36 agentes comunitários que tinha. Acabou que eu e meus irmãos tivemos que parar o nosso trabalho para poder ajudar a organizar a fila, porque não ia dar para fazer o cimentário com as pessoas passando pelo meio do concreto, meio das pedras. Bom, acabou que às 3 horas da tarde eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu não sei muito como é que funciona esse programa de saúde da família, mas eu vou me inscrever para ser agente comunitário de saúde. O estado do Maranhão, ele é o estado brasileiro com pior proporção de médico por habitante. A gente tem apenas 32 médicos a cada 100 mil habitantes. A gente, se for levar em consideração, por exemplo, a média brasileira, mais de 100 médicos a cada 100 mil habitantes, ou o DF, que é 275 médicos a cada 100 mil habitantes. Então, quando a gente vê que constata que só tem 32 médicos a cada 100 mil, obviamente a gente tinha uma parcela enorme da população maranhense e simplesmente não tinha nenhum tipo de assistência médica, porque a gente não tinha médicos chegando àquelas pessoas. Quando a gente permite que praticamente 700 médicos venham ao estado do Maranhão e tenham condições de chegar perto daquelas famílias e dar cuidado a quem nunca teve cuidado, a gente não precisa
nem de maiores palavras para dizer que a gente está levando pela primeira vez saúde àquelas pessoas. E a gente está aqui há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e cada situação que a gente se depara é muito difícil e a gente tem que se trabalhar entre si o nosso psicológico, né? Porque a gente vê muitas situações que a gente até às vezes achava que não existia mais no mundo, né? Aqui no Brasil principalmente, e ela está aqui perto, né? A gente está numa casa de uma pessoa que mora na sede de uma cidade do Maranhão em 2017 e que vive em condições extremamente precárias, né? A presença de um médico que tivesse compromisso com a comunidade, tivesse uma preocupação de entender que o ser humano está ali, né? O processo de adoecimento dele tem a ver com a forma onde ele vive, que tivesse o compromisso de estar próximo, mudava muito aquela realidade, né? Então, ali vem um outro sentimento, né? O fato de você conseguir atrair um profissional médico com papel de liderança sobre uma equipe é muito importante para aquela equipe de saúde. Já tinham agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem nessas áreas remotas do país, mas a presença do médico dava mais segurança para essa equipe, interagia mais com essa equipe e tinha uma capacidade maior de liderar a própria comunidade, seja uma comunidade indígena. Eu cheguei a entrar em comunidades indígenas que estavam para ser dizimadas, né? Iam perder aquela etnia ser dizimada por pneumonia, gripe, malária. A entrada de profissionais médicos, junto com outros profissionais, mudava a história de vida daquela equipe. No momento, quando nós chegamos aqui no Brasil, na cidade de Mauá, especificamente, o primeiro foi o acolhimento que tivemos em nossa unidade. Seria bom ressaltar que nós não imaginamos jamais que os médicos brasileiros, que o povo brasileiro, que nós... Não, me diga, pode falar. Por a emoção que é... Difícil. Algum momento você se sentiu mal recebido? Nossa, nunca. Desde que chegamos aqui, foi um acolhimento muito lindo. No final de 2003, me falaram de uma bolsa de estudos para estudar medicina em Cuba. E eu nem sabia o que era, como que funcionava. Eu já tinha me inscrito já para ser enfermeiro, para fazer a faculdade de enfermagem. Mas aí acabou entrando a medicina na minha vida e aí eu fiz a prova, fiz a entrevista, a documentação. Em 2004, fevereiro de 2004, eu fui para Cuba estudar medicina. E dentro desse programa nós temos 3 linhas de atuação, que é aumento da quantidade de vagas nas escolas de medicina, nas faculdades de medicina, que são 3 aqui no Maranhão. Temos também um programa que aumenta a quantidade de vagas nos programas de residência, de especializações. E criamos um programa específico do Maranhão chamado Força Estadual de Saúde, que leva não só médicos, mas outros profissionais, mas o médico ainda é uma espécie de coordenador dessa equipe, para os municípios mais pobres do estado. A ideia é de que nós precisamos estar, quanto mais carente, mais o estado tem que se fazer presente. E aí começamos o programa. Sabíamos que tinha muita reação no começo do programa, sobretudo reação de algumas lideranças das entidades médicas. E eu, desde o começo, eu tinha certeza. A reação de parte dessas lideranças não tem nada a ver com o risco de trazer 18 mil médicos de outros países com o mercado de trabalho médico no país. Isso não vai mexer no mercado de trabalho de 400 mil médicos, né? Até porque o programa traz esses 18 mil exatamente para regiões onde médicos brasileiros não gostariam de ir. Nós nos comparamos com o primeiro recebimento que teve a turma de médico cubano por Mato Grosso. Foi um recebimento feio, triste. Porque nós vimos para cá para ajudar o povo brasileiro. Nós não vimos para cá para
fazer competência nem afetar a estabilidade dos médicos brasileiros. Nossa convicção sempre foi que o povo necessitava de um melhor atendimento. A mortalidade materna, a mortalidade infantil, que são altíssimas em níveis elevados, níveis parecidos com o da África, assim como a hanseníase, onde a gente tem um índice 3 vezes maior do que a média brasileira. O indicador do Brasil é de 23 casos novos por ano a cada 100 mil pessoas, a cada grupo de 100 mil pessoas. O Maranhão ele consegue ter uma taxa de 73 para cada grupo de 100 mil, e que vem como herança de anos e anos em que o Estado estava de costas para a população. Muitas mulheres morreram de parto aqui porque não tinha condição de ir para lá. Muitas que levavam até em redes, que botavam, ou em barco, não tinha condição de chegar lá. Chegava lá, antes de chegar a mulher, que era muito longe. Muitas tinha parteira aqui? Tinha, mas tinha caso que não dava para parteira. Ela mandava para São Luís, aí morreram as 2, não foi a dona Nilda? Foi a finada Nilda, Baíca, morreram com o filho atravessado, assim, não dava. A parteira não tinha como tirar. Ah, hoje mudou. Nunca mais nem morreu mulher de parto. Nunca mais. É uma gestante que já está no último mês de gestação, né? Ela vem sendo acompanhada tanto pela equipe da Força Estadual quanto pela equipe municipal. Está uma gestação tranquila, de baixo risco, tem todas as condições boas para ter um bom parto. Então a gente faz esse acompanhamento na fase final da gestação, mais pormenorizado, semanalmente, para que não ocorra nenhum contratempo. Essa é minha família brasileira. Minha irmã, Dicileia, briguei muito com ela, mas é boa. Agora, quando os cubanos forem embora, como é que vai ser? Aí a gente vai fazer o quê, né, doutor? Vamos... Tá chegando mais um. Vai ficar difícil, a gente vai sentir bastante falta deles, né? A gente adotou, eles adotou a gente briga com eles quando tem que brigar, né, doutor? A gente puxa a orelha, mas adotamos eles, assim, vamos sentir bastante falta mesmo, né? Outro dia o pessoal falou, nós vamos fazer um abaixo-assinado, e o doutor, porque eles sabem que a gente é vizinho, então... vão sentir bastante falta deles, a comunidade vai sentir falta. É a atenção que eles dão, é a conversa, o jeito deles tratarem mesmo as pessoas, assim, o tratamento que eles dão individual para cada paciente. Eles têm um carinho, né? É o carinho, a conversa, o respeito mesmo com as pessoas, né? E coisa que às vezes a gente vai no médico aqui, a gente não tem, né? Você vai no médico, eles mal olham para a tua cara e pronto, acabou, né? Não tem aquela conversa, aquela atenção. E é isso, acho que todo mundo sente falta, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que a primeira reação era uma certa preocupação em relação a esse paradigma de médico que nós estávamos trazendo para o nosso país. Sejam médicos brasileiros que se dedicam à medicina família e comunidade, ou sejam médicos de outros países que viriam para cá. Inclusive os resultados que esses médicos iriam mostrar também ajudavam a questionar outros preconceitos. Depois de 2, 3 anos, eles provando que o fato de estarem lá, cuidando das pessoas presentes, reduz a mortalidade infantil, melhora o atendimento, reduz a necessidade de internação, ou seja, existia um certo discurso que era impossível fazer uma boa medicina nessas regiões, e a presença desses médicos muito dedicados, humanos, comprometidos, mostra que não, que é possível sim resolver muitos problemas de saúde, atender bem as pessoas, interagir com os outros profissionais. Então, a primeira reação mais forte, eu acho que está relacionada com isso, né, que era a vinda desses profissionais, ela não iria mexer no mercado de trabalho, mas ia gerar um debate sobre qual é o perfil, né, do profissional médico nas comunidades, nas regiões mais remotas. O que está em disputa, no final das contas, são paradigmas.
entre uma saúde eminentemente curativa, comercial, mercantilizada e vinculada a uma perspectiva mais de mercado, tendo no ápice, por exemplo, o interesse da indústria farmacêutica, dos planos de saúde, mesmo de corporações profissionais, às vezes, e de outro lado, um outro paradigma que prioriza o olhar no cidadão, que precisa dos serviços públicos acessíveis. Acho que o Mais Médicos, além da sua importância em si mesmo, ele tem essa enorme utilidade para o debate sobre as políticas de saúde no Brasil. Aí você fala, vou fazer uma visita porque eu não vou olhar a pessoa só. Na visita domiciliar a gente atende a família inteira. Eu atendo aquele paciente, mas eu estou olhando e diagnosticando a situação de saúde familiar. E aí a gente consegue atuar diretamente na família inteira. Porque quando você trabalha no Mais Médicos, você assume um contrato de 1 a 3 anos em que você fica na UBS. Eu já firmei meu contrato, eu renovei meu contrato para mais 3 anos. E se continuar o Mais Médico, eu renovo mais 3. Porque eu acredito que quando você fica no posto por mais de 1 ano, 2, 3, você muda a realidade num bairro inteiro. Pelo historial do que significa um médico no Brasil, eles sentem vergonha muitas vezes de até cumprimentar você na rua. E em nosso início era difícil. Porque você cumprimentava o paciente e ele ficava assim, será que eu cumprimento? Será que... Pelas nossas costas falavam, olha, a doutora, essa é a minha doutora. Mas não cumprimentavam a você. E a gente rompeu essa barreira. Eu viro e falo, oi, você tá bem? Sou eu mesma, claro. Mas doutora, você aqui? Eu sou uma pessoa como outra, gente, como vocês. E também quando fazemos a VD, visitas domiciliares aos pacientes, em casa também vamos andando, eu com um agente comunitário, com alguma enfermeira, vamos andando por la rua, vamos subindo, descendo escadas, subindo, descendo ladeira e chegando às casas de los pacientes acamados. Eu falo pela minha médica de equipe. A dedicação é muito. Ela gosta, ela não tem aquela coisa, a gente tem que ir lá naquela viela, e ela sobe, aquele pique dela, cubano, sobe com aquele jeitinho dela de dedicação, aquele cuidado de examinar, ela pega o paciente, ela examina o paciente. A gente sabe que tem muitos que faz por amor, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo que a mortalidade, né, infantil caiu. Por quê? Porque as meninas da nossa comunidade, das nossas famílias, ou que não sejam das nossas famílias, mas que têm um vínculo com a gente cuida das nossas, que a gente fala nossas famílias, porque a gente cuida delas, né? Então passa a ser nossa. Sim. E então, no primeiro momento do atraso da menstruação, ela já nos procura. Então, a gente começa a cuidar daquele bebê ainda, né? A gente vai na casa depois que ela ganha o neném, que a gente tem, né? Tá monitorando também as consultas do neném, que a gente tem que ir na nossa unidade, a gente tem os primeiros passos, que assim que ela sai do hospital, a primeira consulta que ela tem, ela participa desse grupo onde é orientado como ela vai cuidar do neném, do umbigo do neném, da limpeza da boca dele, os primeiros passos, como se amamenta corretamente. Então é um trabalho muito bonito que a gente faz. E acompanhar ela e saber que aquela criança está bem, que a mãe está bem, é muito bom. É um retorno muito maravilhoso que a gente tem. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Mentira, você não foi na consulta? Acho que você vai ser igual ao seu primo, você não ri comigo. É sério. Aí já nasceu 2 dentinhos. Que bocão. Hoje tomou a vacina. E não tá chorando? Não, ficou bem. Foi. Ficou bem, graças a Deus.
Só um pouquinho. Aí. Tudo bem aí com você? Tudo, moço. Tá pegando aí? Pega aí. Deixa eu ver aqui. Aí. Nossa! Eita, que bebê sério, mano. Que bebê mais sério. Tá bom. Segura aí, Petit. A vacina atrasou um pouco, porque ele tava doentinho, com a bronquiolite, né? Era pra ter dado dia 2. Aí eu esperei melhorar, Bom. aí eu levei hoje. Aí vai ter a campanha agora, né? Semana que vem. É? Nossa, nem tava esperando. Porque se nós cuidamos da mamãe ainda nos primeiros meses de gestação, fica muito mais fácil, seguindo as nossas orientações, e até o segundo ano daquele bebê sem problema nenhum. A gratidão é aquela grávida que atendimos diretamente e trouxe o bebê para que viéramos, só para que eu viera o bebê, sabe? Aquela grávida que colocou o nome do doutor ao bebê. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma formação médica ainda aristocratizada. Então é importante que a gente continue, inclusive, mantendo programas sociais como o ProUni. Isso é fundamental, porque através do ProUni você vê alunos de classe média, ou de classe média baixa, ou de classe C e D, com acesso à faculdade de medicina. O programa não era só trazer médicos para a população que não tinha. Isso por si só já é muito importante, tem um grande resultado. Reduziu a mortalidade infantil, reduziu necessidade de internação, melhorou o atendimento. Isso por si só já é um grande resultado do programa, mas ele tem um componente muito importante que é da formação. Nós queremos que um dia o Brasil não precise trazer médicos de outros países, que a gente possa formar uma quantidade de profissionais médicos aqui, dar oportunidade para os jovens das áreas vulneráveis, um jovem da periferia da Zona Sul aqui em São Paulo, um jovem do Pontal do Paranapanema, um jovem do Vale do Ribeira, um jovem da região de Bauru, ou seja, que ele possa fazer um curso de medicina e com isso ele voltar para a sua comunidade. Então naquela época a gente já criou assim, uma frase no movimento que eu participava que falava o seguinte: chega de aprender nos pobres para depois só atender os ricos. Então nós precisamos ter uma visão acolhedora e quero registrar muito claramente. Nunca vi na população resistência em relação ao programa Mais Médicos. Nunca, jamais, nesses anos. E olha que eu viajo muito, converso muito, visito, participo de reuniões. Jamais uma pessoa do povo chegou para dizer: olha, o programa não é bom, olha, os cubanos não me atenderam bem. Ao contrário, o registro que eu tenho, independentemente da posição ideológica da pessoa, falando do povo, Sua Excelência, o cidadão, que é atendido efetivamente, todos defendem o programa. A saúde precisa de um olhar humanizado, acho que para todo mundo, para os governantes, para os profissionais, para a população. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco melhor para que não temos que correr atrás do prejuízo. Então temos que lutar cada vez mais para nos apropriar do que é nosso. Isso é nosso, a saúde é nossa, a educação é nossa. O amor e o carinho da população brasileira, que são muito legais, muito familiares, quando você cria o vínculo esse com os pacientes, eles acham que você é família dele, então estão muito pendentes de como você está, se você precisa algo, o que você quiser de ajuda, eles estão prestos sempre para ajudar o que precisa. Aqui no Brasil é a primeira vez que uma pessoa chora por mim. Chora, e não é uma, nem duas, nem três. São monte de pacientes chorando, passando na minha consulta só para me ver
la última vez, só para se despedir, só para... E choram em cima de mim. É diferente. Eles têm um carinho pelos médicos cubanos e é incrível, inacreditável. Difícil até contar, que foram várias. Eu acho que o que mais toca a gente é quando a gente chega no lugar que nunca foi um médico. E as pessoas dizem isso pra gente. Doutor, aqui nunca viu médico. Tipo assim, como é que você nos achou? Isso é absolutamente tocante. Hoje estamos felizes. Hoje, segundo, igualmente, eu estou chorando. Muitos pacientes também choram. É difícil. É difícil saber que temos que sair, deixar pessoas que nos amam, pessoas que gostam muito de nós. A diferença é que nós não estamos trabalhando por dinheiro, nós trabalhamos por amor, nós trabalhamos por isso que hoje estamos recebendo, que é a satisfação do povo brasileiro. Olha, assim como nós prevenimos doenças, nós podemos prevenir muito mais. Eu acho que se você hoje perguntar para um agente de saúde o que pode acabar, extinguir com muitas coisas, ele vai te dizer, como por exemplo, como podemos acabar com a marginalidade. Eu vou lhe dizer, pergunte para um agente de saúde, que ele vai te identificar todas as famílias que estão em risco de futuros marginais. E ele vai te dizer, trabalhe essas famílias, governo, que dentro, eu sei que não é fácil, porque é algo de preventivo, de futuro. E uma coisa que vai aparecer daqui a 10 anos, dificilmente um governo se preocupa. Os frutos só vai render daqui a 10 anos. Mas pergunte para um agente de saúde e diga, e eu digo, governo, toma conta desta, daquela e daquela família. Desde a educação até a saúde, tudo. E eu garanto ao senhor que a sua vida estará segura daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, porque não terá marginais. Porque o senhor, governo, adotou antes que o tráfico adotasse. Então, a prevenção é de todas as formas, é sempre muito importante. Só quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar. Só na tristeza e na dor alguém pode entender que a dor tem de acabar, e assim somente quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar, e tudo fica só.
Só na tristeza e na dor alguém pode entender que a dor tem de acabar. E assim somente quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar e tudo fica só. Só quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar. Só na tristeza e na dor alguém pode entender que a dor tem de acabar. E assim somente quem sofreu, quem chorou, meu samba vai ouvir, meu samba vai cantar e tudo fica só.